Paz de Deus a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje minha esposa Ma Oliver e eu nós vamos fazer uma análise sobre o culto do dia de ontem, dia 13/5, na congregação do Jardim Paulista, presidido pelo ancião Paulo Plácido. E eu tenho 6 áudios que eu vou mostrar aqui para vocês. E nós vamos tecer alguns comentários sobre esses 6 áudios. Vamos para o primeiro áudio. Aproveitem e ler bastante a Bíblia. Hoje eu recebi uns conselhos de uns anciãos que estiveram aqui. Eles mandaram eu ler bastante. Ler bastante e fica velhinho com a cabeça boa. Se você quer ficar com a cabeça boa, leia bastante. Por que não ler a Bíblia? O livro mais barato que tem, mais enriquecedor. Tem história, tem geografia, tem romance de amor, tem terror, tem guerra, tem paz. Tudo. Bom, nesse primeiro áudio aqui, eu quero dar uma pincelada aqui numa questão que é o seguinte. Recentemente, Paulinho do Paulista ele tem pregado algumas palavras contra a narrativa do Brás, que são construções de templos luxuosos. Então, enquanto a congregação está construindo templos luxuosos, muitas pessoas estão morando dentro de barracos. E ele fala isso em 2, 3 cultos. Né? Lembrando que o Paulinho do Paulista, no ano retrasado, ele pregou palavras como, por exemplo, muitos irão ainda se curvar diante ao púlpito da congregação cristã no Brasil. E ele ainda soltou uma frase. A frase foi: é assim que vocês querem dominar o mundo? Falou para a mocidade da congregação. É assim que vocês querem dominar o mundo? Então o Paulinho, de vez em quando, ele tem essas frases que são polêmicas. Uma delas foi essa última que nós colocamos num dos vídeos anteriores, que foi que o ministério aprende com os demônios. Obviamente que nós colocamos ali uma narrativa inicial que nós queremos acreditar que demônios que ele sugere são coisas negativas, né? Que o ministério aprende com os erros, com os desacertos, né? Eu quero acreditar nisso. Mas os anciães, assim como toda a irmandade, é muito místico. Eles são místicos, eles acreditam em detalhes, como por exemplo, se chover hoje é Deus, se não chover é porque não está confirmado. Eles são místicos. Então, quando você fala demônio, você sugere que seja o próprio Espírito mesmo. Então, como é que pode o ministério pregar uma palavra e ele próprio falar que eles aprenderam com o demônio? Então, nesse primeiro áudio, o que deixa muito claro é que os irmãos mais antigos foram até o Paulista e deram alguns puxões de orelha nele e também falaram com ele para ele ler mais a Bíblia, porque ele deixa claro isso, né? Só que ele faz uma brincadeira depois, mas antes ele deixou claro que os irmãos foram lá com essa incumbência de dar uma pontuada em algumas coisas e também falar com ele para ele ler mais a Bíblia. É verdade. E a gente pode também analisar nesse áudio aqui que ele fala que ele recebeu alguns conselhos de alguns irmãos do ministério para ele ler um pouco mais a Bíblia, que isso é bom para um velhinho manter a cabeça ali em ordem, né? Manter a cabeça fresca. Aí ele fala da Bíblia, que a Bíblia tem histórias de terror, de amor, de romance, que a Bíblia é um dos livros mais baratos, e ele coloca ali os seus argumentos para ler a Bíblia. Mas parece que isso só fica só ali no conselho, né? Porque ler mesmo, colocar em prática, ele não faz isso. Isso a gente percebe-se pelas palavras que ele prega.
pelas coisas que ele fala, né? Pelas coisas, as incongruências, as heresias que ele diz, que mostra que ele não tem nenhum conhecimento da Bíblia. Isso é preocupante, porque uma pessoa que se intitula ancião, um líder religioso, ele tem que ter conhecimento da Bíblia. Ele tem que ter, porque vai surgir pessoas ali com dúvidas, querendo conhecer melhor, entender melhor a palavra. E se ele não tem conhecimento da palavra, como é que ele vai fazer? Porque eles, na CCB, se trabalha muito a profecia. A profecia, eles falam que Deus revela a palavra para eles em cima do púlpito para ser pregada. Mas o Espírito Santo não vai ficar de hora em hora tomando ele, revelando para ele as coisas, para ele poder responder para as pessoas. E isso entra o conhecimento que ele precisa ter. Isso entra o estudo dele. Quando eu falo estudar, não é estudar a palavra para pregar a palavra estudada, mas estudar para conhecer, para entender, para fazer uma interpretação de forma correta. E é isso que é um dos maiores problemas da congregação, é ensinar a palavra, mas não da forma correta, não com a interpretação correta. E a interpretação equivocada gera inúmeros prejuízos para as pessoas, porque as pessoas seguem uma coisa que não era para ser feita daquela forma, fazem as coisas de uma forma que não era para ser feita, acreditam em coisas que não existem. E é isso que é o problema, porque as pessoas começam a não entender qual é o caminho para servir a Deus, para agradar a Deus, entram em confusão, e aí é onde muitas não permanecem. E um dos maiores erros da congregação também é qualquer pessoa que não permanece dentro dela, que não segue ali os ensinamentos, a doutrina, para eles todos são pecadores. Mas para a gente poder acusar alguém de pecador, a gente tem que ter provas, não é verdade? A gente tem que ter provas. É tanto que quando uma irmã ou algum irmão quer se separar da esposa, eles falam que é só mediante a algum dos dois ter pecado. E aquele que fala que a outra pessoa pecou, ele precisa provar que aquela pessoa pecou. Ele precisa ter alguma coisa que comprove aquilo que ele está acusando. Isso também não é válido para todos, pois tem casos que o irmão acusou a irmã e a irmã acusou o irmão de pecado e foi feita a separação, o irmão ou a irmã perdeu ali a liberdade e anos depois se descobriu que não era verdade, que era inverso. A pessoa que acusou é quem tinha pecado. Então a gente vê ali que tem inúmeros erros. E como que a gente vai acreditar que é o Espírito Santo que comanda tudo ali, com tantos erros? O Espírito Santo de Deus não erra. Então esse ancião, ele fala que a palavra foi revelada, Deus revelou a palavra para ele. Só que no início da narrativa da palavra, ele fala que ele recebeu a visita de irmãos. Sim. E no próximo áudio ele confirma isso. Inclusive ele fala nesse vídeo, nesse áudio, né, nessa palavra, que esse vai ser um culto difícil, um culto pesado. Ele fala que a palavra vai ser pesada. Como é que ele sabe se o Espírito Santo ainda não tinha revelado para ele qual que seria a palavra pregada? Como é que ele sabe como é que ia ser o andamento do culto se o andamento é guiado e movido pelo Espírito Santo? É porque com certeza ele já subiu com essa incumbência de passar para a irmandade lá dele sobre os nomes que ele vai citar aqui de delator, enfim, de crítico, entendeu? Porque ele sabe que lá no meio do Paulista está acontecendo também, tem críticos lá no meio. Sim. Então, aqui nós vamos começar a entender que essa palavra que foi pregada pelo Paulinho, na verdade foi palavra dele, não foi do Espírito Santo. Verdade. Por quê? Porque ele já narra antes o que ele tem que pregar. O que vai acontecer. O que vai acontecer, ele já antevê. Né? Entende? E como eu falei para vocês no início, Paulinho, ele prega algumas palavras que muitas das vezes são, para alguns,
pessoas ficam pasmas com tais frases que ele solta. Mas eu fico um pouco chateado com algumas coisas, como por exemplo, se ele pregou errado, como ele pregou errado, sobre a questão de aprender com os demônios, por que ele não rebateu o mais velho falando assim, peraí, mas se eu preguei errado, e o ancião presidente da congregação lá, que falou que Jesus não entrou no reino, ele pediu perdão para a Irmandade? Verdade. Ele não pediu perdão para a Irmandade. Isso mostra que eles não têm humildade, né? Porque para eles a humildade é o povo acreditar em tudo que eles falam e não questionar nada. Isso para eles é humildade. E também que o povo sempre aprenda com eles. Mas eles não têm humildade de reconhecer quando eles erram. Eles não querem reconhecer. Eles não pedem perdão. Durante essa palavra, ele também fala, em algum momento, ele fala que ali tem ministério, irmãos anciãos, que pede perdão, que quando precisa eles pedem perdão para a Irmandade. Dificilmente, raramente, se viu um ancião pedir perdão para a Irmandade por alguma coisa. Eu, em particular, nunca vi um ancião pedir perdão para ninguém. Verdade, eu também nunca vi. Eles têm uma foice muito bem afiada na mão. Agora eu vou passar o segundo áudio para vocês. Sobre murmurações contra ministério, contra procedimento, contra palavras. Eu clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, diz, meu filho, tem pessoas que estão no nosso meio, que esteve no nosso meio, que nem se mandar Jesus Cristo vir pregar nas igrejas, eles vão rejeitar Jesus Cristo. Para a soberba, para o seu poder, seu entendimento, sua sabedoria, para poder julgar desta maneira. Lembre-se que quem fala mal desta obra fala mal de Deus, de Jesus Cristo, fala mal do Espírito Santo. Pode achar um defeito em mim, pode achar um defeito no outro ancião, e de vocês também, mas não pode achar defeito na... Vamos lá. Aqui ele fala que ele em conversa com algum irmão, ele ficou sabendo de pessoas que estavam criticando o ministério, certo? Então ele cita isso na palavra. Então ele traz uma informação do dia dele. Sim, ele coloca bem claro. Vocês podem ouvir novamente, voltar um pouquinho o vídeo e escutar a palavra novamente, que ele fala que ele estava comentando com algum irmão sobre críticas, sobre que estavam blasfemando, fazendo blasfêmias e críticas contra os anciãos, contra a palavra, até contra a Irmandade. E que até a outra pessoa comenta com ele e fala assim, se Jesus Cristo vier e pregar a palavra, eles também vão criticar Jesus Cristo. Jamais. Sabe por quê? Que nós nunca, jamais a gente criticaria Jesus Cristo? Porque nós temos certeza que Jesus Cristo não cairia nos erros que vocês caem. Jesus Cristo não cometeria as heresias que vocês cometem. Jesus Cristo não iria cair em erros grotescos, como vocês que falam que Jesus não entrou no reino dos céus, que vocês aprendem com os demônios. Jesus Cristo não iria cair em nada disso. Não iria cair nesses erros. Então seria impossível criticar-se a Jesus Cristo. E outra, o nosso trabalho aqui é a gente criticar a ideologia que vocês pregam, as incongruências, os erros, as heresias que não batem com a Bíblia, que não batem com as Escrituras. Nós não temos nada contra anciões, nós não temos nada contra cooperadores e muito, muito menos ainda
contra a Irmandade. É por isso que o nosso trabalho aqui é esclarecer, porque nós queremos mostrar para o povo, para a Irmandade, que muitas das vezes eles acabam sendo engrupidos por palavras vãs, por filosofias vãs, pregada por vocês, sem conhecimento algum. Isso, eu não estou dizendo que eu tenho, que o Michel tenha um grande conhecimento bíblico, mas nós buscamos aprender. Coisa bem diferente do ministério da CCB, que erra, não pede perdão para a Irmandade pelo erro cometido e não se corrigem. Continuam ali, pregando as heresias, pregando a sua vã filosofia. Só que assim, vocês só estão perdendo para vocês mesmos. Porque quando vocês usam de um momento, que era um momento para Deus falar com o povo, para vocês falar as coisas que vocês querem, para vocês colocarem as coisas que vocês querem ali e fazer o povo acreditar que é Deus que está falando aquilo ali, isso é a pior heresia de todas. Isso é a pior coisa de todas. Isso sim eu posso dizer que são... como é que foi que eles chamaram nós? Algumas palavras aí que foi pregada, que nós éramos da internet, como é que fala? Contrabandistas virtuais. Falou que nós estávamos aqui contrabandeando. Olha que palavra forte. Isso sim é um crime. Isso é um crime, porque ele não me conhece, ele não conhece o Michel, ele não conhece os demais críticos, eles não sabem da vida nossa. Então eles não podem dizer que nós somos contrabandistas de nada. Então por aí a gente já vê que são homens que falam o que quer, ensinam o que quer, fala da forma que eles bem acham que devem fazer. E vocês ficam acreditando, vocês acreditam nisso. Vocês não chegam em casa e não faz igual a igreja de... Era Éfeso? Não. É a igreja de... que tinha... Lá em Apocalipse, tinha as 7 igrejas, tinha uma que ela costumava... Não, essa é em Atos dos Apóstolos. Atos, isso. Em Atos dos Apóstolos, tinha aí uma igreja, Sim. que o apóstolo Paulo Tinha chegou um nome, e ela conferia com as escrituras. Ela conferia a palavra que era pregada com as escrituras. Sim, isso. Eu acabei... aqui tendo um erro, eu peço perdão, porque sim, eu sou humilde, eu peço perdão, não tenho tudo assim de cabeça. A igreja de Bereia. Igreja bereana. Então, ela pegava tudo ali que era pregado, ela conferia. É tanto que essa igreja nem é muito falada nas pregações, porque não tinha-se muito problema nela. Bem diferente da igreja de Corinto, que era problema em cima de problema, e até hoje as narrativas sobre a igreja de Corinto é usado nas igrejas. Verdade. Eu vi um comentário, eu achei engraçado esse comentário, onde a pessoa falou que... Como é que foi que ela tinha comentado? Ela falou assim que a graça era Jesus Cristo, e que Jesus Cristo era a graça, e que a graça era a CCB. Como é que pode isso? Ou a graça é Jesus Cristo, ou a graça é CCB. Não tem como ser duas coisas. Nesse áudio aí, o ancião ele fala assim que todo aquele que fala mal da graça, que é a CCB, está falando mal de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Convido esse ancião e qualquer um outro defensor de carteirinha da congregação a me provar no seu CNPJ se a congregação está no nome de Deus, ou se está no nome de Jesus ou no nome de Espírito Santo. Se você me provar que a congregação está no nome de Deus, de Jesus ou do Espírito Santo, aí sim eu vou respeitar a congregação que está no Brasil. Caso contrário, meu amigo, você pode criar narrativas em cima de narrativas, porque ele próprio falou, na boca de Estevão, salvo eu, não habito em templo feito pela mão de homens. E logo em seguida ele foi apedrejado. Entende? Então assim, Jesus Cristo não formou igreja alguma. Apóstolo Paulo não formou igreja alguma. Antes, eles iam dentro das sinagogas e eles eram expulsos. O próprio Jesus foi expulso das sinagogas. Ele foi crucificado pelos anciãos
daquela época que até hoje crucificam ele. Entende? E apóstolo Paulo, ele também visitava as sinagogas, as igrejas, para poder anunciar e para poder tirar as pessoas de lá de dentro. É isso que era o trabalho apostólico. E isso na questão de Paulo. Agora na questão de Pedro e outros demais discípulos já não era assim, porque eles pregavam direto para os judeus. E se nós pararmos para pensar sobre esse áudio que o Paulinho fala aqui na palavra, ele pega e diz que blasfemar, que falar contra a CCB é blasfemar contra Deus, contra Jesus e contra o Espírito Santo. Mas ele não ensina para vocês que o único pecado que condena a morte a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Inclusive o próprio Jesus falou que você poderia até errar contra ele, contra Deus, mas contra o Espírito Santo não teria perdão. Isso ele não ensina para vocês. Eles deveriam ensinar isso para vocês. E ensinar o que é blasfêmia. Porque parece que nem eles sabem o que é blasfêmia. Né? Eles acham que se a gente pegar e formar uma opinião, fazer uma crítica, uma análise sobre uma palavra, a gente estamos blasfemando. Primeiro que aqui a gente estamos invalidando a palavra deles e estamos dando todo o valor e validade para o Espírito Santo e para Deus. A própria Escritura fala, examinai tudo e retende o que é bom. Sim, isso porque naquela época não se tinha Bíblia. Na época de Jesus não se tinha Bíblia. Mas Jesus já imaginava, já sabia, porque Jesus pensava à frente. Então ele já sabia que ia ser formado ali um livro que iria passar de nações e nações. Então ele pegou e sabia que ali também não só teria a palavra da verdade, também teria palavras, opiniões de pessoas. Então, por isso que ele falou, examinai as Escrituras e retenham bem. Isso quer dizer que nem tudo que está na Bíblia é bom. Se nós formos pegarmos lá no Velho Testamento, por exemplo, eles pegam e falam de um Deus que matava crianças, de um Deus que esquartejava, que botava fogo, que destruía. Era um Deus totalmente ruim. Isso é uma coisa boa? Isso não é uma coisa boa. O Deus que nós conhecemos não é esse. Então, é por isso que a gente deve examinar as Escrituras e só reter o bem. E nós sabemos que muitas coisas que foram feitas em nome de Deus lá atrás foram seres humanos, pessoas perversas que fizeram. Agora nós vamos para o terceiro áudio. Sim. Trata as coisas com lealdade, com fidelidade, vai na fonte, vai nos intérpretes, ou vai nas personagens e resolve o problema. E não fique murmurando, sentando na roda dos escarnecedores e falando da vida deste, falando da vida daquele, falando do procedimento do ancião, falando do procedimento do ministério. Existem leis. Existem leis, irmãos, que defendem o ministério. Não só da congregação. Defende. Aqui ele fala, no início da narrativa dele, ele fala dos delatores, né? Por quê? No pensamento dele, como ele recebeu pessoas, anciães, lá na igreja dele, que foi falar para ele estudar mais a Bíblia, e deu alguns cutucões nele, ele sugere que a pessoa está lá dentro e está fazendo críticas de lá de dentro. Mas, na verdade, essas pessoas que estão aí dentro do Jardim Paulista, eles estão gravando a palavra e estão postando nas redes sociais para ganhar dinheiro em cima da palavra pregada do Paulinho e do Paulista. Verdade. São irmãos, são fulanos irmãos, diz que é irmãos, né?
são infiltrados aí dentro, que se dizem que são irmãos, que tem canal no YouTube, eles vão no Jardim Paulista, eles saúdam, paz Deus, amém, Deus abençoe, vou orar por vocês, visita nós, enfim, ninguém é mais feliz que nós. Ele vai lá, grava e ele joga no YouTube para ganhar dinheiro em cima da pregação do Paulista. É a mesma coisa de ganhar dinheiro com véu, com inário, com essas coisas assim, a mesma coisa, a mesma falcatrua de sempre. E ele chama essas pessoas de delatores, né? Mas se nós formos observar, na justiça brasileira, delator é uma coisa boa, porque através de muitos delatores, muito esquema criminoso foi desmanchado. Inclusive, a lei, ela até dá benefícios para aquele que se dispõe a ser um delator. Então, eles colocam lá como se essa pessoa fosse alguém condenável por Deus, alguém que Deus não se agrada. Mas então o que Deus se agrada? É que a gente veja as coisas erradas e concorde com elas? Que a gente veja as injustiças acontecendo e a gente concorde e a gente bata o martelo e diga que está certo? Então é isso que Jesus quer de nós? Eu acho que não, né? Então a gente tem que avaliar essas coisas. Ele reclama ali que essas pessoas estão ali e que essa pessoa, ele ainda coloca lá, olha, se você tem algum problema, vai direto no interlocutor, vai direto no personagem, vai direto na pessoa, resolva com ele, mas não vá sentar nas rodas dos escarnecedores, porque eles chamam nós de escarnecedores, né? Mas eu nem vou entrar nesses méritos aqui, né? Eu acho que cada um sabe o seu valor, eu sei o meu, o Michel sabe o dele, vocês que nos assistem sabem o seu valor, então a gente não precisa provar nada para ninguém. O nosso compromisso é com Deus, não é mesmo? Então, o que acontece? Eles pegam e falam, vai lá, não senta nas rodas dos escarnecedores para falar do ancião, para falar desse, para falar daquele. Isso é uma forma até de ameaça velada para a pessoa que está ali gravando a palavra, certo? E ele ainda no final desse áudio, ele coloca lá que existem leis, chega a ser engraçado, porque o Paulinho, além dele não ter conhecimento bíblico, ele também não tem conhecimento da lei, né? Então ele fala assim, que existem leis que defendem o ministério. Que leis que defendem o ministério? Até onde eu sei, quando o presidente, ele sanciona uma lei, aquela lei é para todo o país. É para todos. A mesma lei que cai para mim, cai para ele. A mesma lei que cai para mim, cai para o Michel. O mesmo direito que ele tem, eu também tenho, ele também tem. Então eu não entendo qual é essa lei especial criada só para o ministério. Ele ainda tenta, sabe, ele tenta contornar, dizer que também, não só para o ministério, mas para outros ministérios, quer dizer, para outras igrejas também. Só que o que nós estamos fazendo aqui agora é o que a lei nos dá de direito, que é o direito de livre expressão. Eu não sou obrigada a concordar com aquilo que está errado e não sou obrigada a apoiar aquilo que eu não concordo, que vai contra a minha moral, o meu caráter, que vai contra a minha dignidade. Eu não sou obrigada a concordar. E eu posso expor a minha opinião, sim. Você que está assistindo pode expor a sua. O Michel expõe a dele. E assim por diante. Agora, cabe a eles se corrigirem ou não. Assim como alguém chega para mim e fala assim, olha Marcela, você errou nisso. Cabe a mim observar aquilo que foi me apontado como erro da minha parte, eu olhar, reconhecer o meu erro, corrigir e procurar não praticar mais aquele erro, não cometer novamente aquele erro. É a mesma coisa para eles. Cabe a eles se corrigirem, mas eles não se corrigem, eles não aceitam ser corrigidos, porque o Paulinho deixa bem claro no começo do áudio aqui dessa palavra, que ele recebeu alguns conselhos e ele não gostou. Ele não gostou, porque o irmão mandou ele ler um pouco mais a Bíblia. Mandou ele, né? Ele tanto não gostou que ele usou da palavra para jogar
todo esse descontentamento na Irmandade, que foi buscar uma palavra para a vida deles. Ele ainda culpou a Irmandade, porque ele fala assim, isso, eu fui chamado a atenção, ele não fala com essas palavras, mas se a gente ficar bem atento, a gente entende entre linhas que ele quis dizer isso. Ele jogou para a Irmandade e ele quis dizer o quê? Olha, eu fui chamado a atenção porque vocês ficam gravando as palavras aqui e ficam mandando ou fica postando as palavras que é pregada aqui e o povo está fazendo aí análise, está fazendo crítica em cima do que nós pregamos. Ele chama de delator essas É isso, ele chama de delatores. Você vê que o Paulinho, ele é uma pessoa, ou ele é fingido mesmo, ou ele é hipócrita, não sei qual o que cabe melhor para ele. Ele fala que ele é uma pessoa sem conhecimento, sem cultura, inclusive ele se comparou a Pedro, né? Que Pedro era um homem indouto, né? Que era uma pessoa que não tinha conhecimento. Mas você vê que o linguajar dele, as palavras que ele usa para colocar nas pessoas, para nomear cada pessoa ali, são palavras que não é de um linguajar comum, não é de um linguajar de alguém que não é indouto, não é verdade? Aí então a gente observa isso, quer dizer, quando ele quer, ele fala direitinho, ele se expressa de forma correta. Quando ele não quer, aí ele fala lá o tão famoso idioma da CCB, que fiquem atentos, a pessoa quando ela quer ganhar o povo, quando ela quer ganhar os mais humildes, a primeira coisa que ela faz é falar o caipirês, né? Ela fala que nem caipira, fala que nem pessoa do interior, as coisas tudo erradinho. Isso é uma tática usada por políticos, né? Os políticos quando vai ali nas épocas de eleição, fala de qualquer jeito, não fala aquelas palavras difíceis, aqueles termos difíceis, ele fala a língua do povo mesmo. Mas depois quando eles ganham, aí começam a falar tudo difícil, tudo ali cheio de R's e S's, que muitas das vezes ele fala uma frase e você não entende uma letra. Verdade. Não é verdade? Agora nós vamos para o quarto áudio. Opa! Antigamente, na incompreensão, uma irmã pecava, um irmão pecava, o ancião dizia, tira o véu, irmã, você não é digna de pôr o véu, essa irmã pecou, esse irmão aí deixa os urinários na igreja, deu urinária da igreja, não venha mais, vai preso quem fizer isso. E eu vou lá, assino ainda para dar mais uns aninhos de cadeia, porque esta obra é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é obra de amor, de misericórdia, de bondade, de falar bem, de se entregar. Vamos lá. Então ele fala que antigamente, né? Antigamente as pessoas eram excomungadas da igreja. Ele confirma isso, que as pessoas eram excomungadas da igreja. Aquela frase, né, que o Adam sempre fala, né? Que os pregadores eles falavam, e eu cheguei a pegar essa época também, onde os pregadores eles falavam assim, tá cheirando mal, tem defunto na igreja, sai pecador, lugar de pecador é no último banco. E na verdade isso ainda existe, mas as palavras elas só foram maquiadas, né? Sim. Elas foram maquiadas, mas ele confirma que antigamente existia, e aí ele fala que nos tempos atuais a pessoa vai para a cadeia. Aí eu devolvo uma pergunta para esse ancião que pregou isso. Se nos tempos atuais existe lei, por que lá atrás você lavou as mãos? Você ficou sabendo desses casos e você lavou as mãos? Por que você ficou sabendo desses casos e você não foi até o Brás e brigou com o Brás? Porque se fosse eu, se eu fosse do ministério e visse o meu irmão sendo excomungado, independente daquilo que aconteceu, independente, é meu irmão. Independente de lei. Porque Moisés fez isso. Moisés ele viu que estavam judiando de alguém da família do sangue, né? Ele foi lá defender. Verdade. E o próprio Jesus ele falou, amai o teu próximo. Então hoje
esse ancião, ele fala que nos tempos atuais tem lei, que ele próprio iria na delegacia, ele fala com toda a pompa, né? Eu vou até lá e falo. Mas por que lá atrás ele não fez isso? Ele foi na casa do excomungado? Ele foi orar com o pecador? Ele foi estender a mão para aquele que foi judiado pelo ministério? Quantas famílias foram derrubadas, dizimadas por esse ministério? E hoje ele vem aqui a público falar assim, essa obra de Deus é do Espírito Santo. Ele bate no peito e fala, essa obra aqui é de Deus. Essa obra tem lei, mas lá atrás também existia lei. Se não existia lei, existia ética e moral. Existia, sempre existiu. Por que você, ancião, Paulinho, por que você não foi até o Brás indignar-se diretamente com eles? Você se indigna atrás de uma tribuna. Você se indigna se escondendo atrás de uma palavra falando que você não concorda com templos luxuosos. Mas você não se indignou quando foi cortada a liberdade de inúmeras pessoas. Tudo bem que na tua igreja você deixava tocar, como o próprio Adão falava, né? Que na tua igreja você deixava tocar. Mas você fez o certo? Você acha que você fez o certo? De ter ficado calado, ter sido omisso, ter se escondido? Você acha que você fez a coisa correta? Porque se fosse eu teria entregue o meu ministério. Não, eu não quero fazer parte disso. Eu não quero fazer parte disso. Porque apesar de que as leis de hoje é diferente das leis de antigamente, eu acredito que a moral e o caráter, a dignidade, isso são coisas que não mudam. Ou você tem, ou você não tem. Então, se lá atrás você faria de uma forma e hoje você faz de outra, isso é porque em algum momento faltou para você a dignidade, o caráter e a moral. Porque se você tem, a mesma justiça que você faria lá atrás, você faz hoje. A mesma atitude que você teria lá atrás, você teria hoje. Porque afinal de contas, moral, caráter e dignidade, a gente começa a ter a partir dos 12 anos. Quando a gente já formou a nossa moral, o nosso caráter, a partir dos 12 anos, a gente já tem essas coisas formadas em nós. E isso não muda. Ou você tem, ou você não tem. E nisso, a gente percebe que uma hora você defende o pecador, outra hora você acusa o pecador. Depende da narrativa. Se a narrativa for de acusar, você acusa. Se for de salvar, você salva. Então você não tem nenhum lado e nem outro. Você está ali em cima do muro. E quem fica em cima do muro vai tomar porrada dos dois lados. E é isso que está acontecendo. Você é criticado por nós, na sua palavra, nas suas incongruências, nas suas heresias. E também é criticado pela própria CCB. Por você não pregar do jeito que eles querem, da forma que eles querem, falando tudo aquilo que eles querem que você fale. Né? Então você não toma um lado, você não toma um partido, você não escolhe de que lado que você vai lutar, de que lado você vai defender. Aí você quer agradar os dois lados e não acaba não agradando a ninguém. Inclusive nós conhecemos bem, eu conheço bem o Paulinho na questão de culto, né? Porque eu fui várias vezes no culto do Jardim Paulista e no tempo da minha juventude eu participava de vários cultos lá no Jardim Paulista. E aqui na região dele, aonde ele atende como ancião regional, aconteceram inúmeros casos de pessoas serem excomungadas de dentro da igreja. Na década de 70 e 80, pessoas, a imagem delas serem denegridas, serem chamadas de pecadoras, sendo que elas conseguiram provar que elas não foram. Só que eles tiraram a liberdade. Não quiseram voltar atrás, né? Não quiseram mostrar para a Irmandade que eles erraram, que eles julgaram errado. E aí mantiveram a sua palavra e destruíram essas pessoas. Destruíram. Teve pessoas que ficaram enfermas e chegaram à beira da morte
E outras se suicidaram. Outras se suicidaram, entendeu? Casais que se separaram por causa de falatório, diz que me disse. Pessoas que partiram para o mundo das drogas, do crime. Pessoas que partiram para o mundo da prostituição. E esse ancião, ele vem agora falar que ele iria até a delegacia para peitar e falar, não, eu quero que coloque mais tempo de prisão. Mas ele, naquela época, ele foi na casa do pecador por causa das palavras malditas que foram lançadas em cima do púlpito. Ele foi lá abraçar o pecador? Ele não foi. Isso você vê, né? Isso você vê que ele só está falando isso aí para ganhar vocês. Para agradar vocês. É só para agradar. Porque na hora que você errar, na hora que você cometer um erro, vai lá falar com ele. Quero ver se ele vai pegar e vai te defender, como ele fala aí. Não, porque eu iria até a delegacia e ainda mandaria... coloca mais um tempo para ele ficar preso aí. Jamais. E ele fala isso, por que ele não fez isso lá atrás? Hoje em dia falar que faria isso é fácil. Mas quando ele teve a oportunidade, ele não fez. Então a gente já vê que falta aí falta alguma coisa aí. Falta alguma coisa. Então, vamos se atentar. Pessoa que muito fala, mas não faz aquilo que fala, é bom a gente ficar atento. Vamos lá, vamos para o 5º áudio. A ação de Deus nos santos cultos, e até os santos cultos também, dependendo de quem está presente, influi muito o santo culto, influi muito a presença, a palavra, o conselho, o ensinamento, a virtude, a aceitação, a liberdade do pregador, depende muito de quem frequenta esses cultos também. Uma grande quantidade de pecadores, de difamadores, esfria o culto. Precisa o fervoroso, precisa aquele que está nas águas puras, dar um glória a Deus e dizer, glória a Deus. Vamos vencer essa frieza, vamos vencer essa ignorância, vamos vencer esses pecadores que estão no nosso meio e que a palavra possa fazer efeito de salvação. É a palavra desta noite. Vamos vencer esses pecadores. Ignorantes. O que eu acho engraçado é que no áudio anterior ele fala que pela atitude que ele tem de falar que ele vai na delegacia e vai falar para colocar mais pena naquela pessoa que falou, que expulsou o pecador de dentro da igreja, né? Então ele automaticamente, no áudio anterior, ele defende o pecador. E agora ele acusa. Mas agora ele acusa, falando que a igreja precisa de pessoas limpas para vencerem os pecadores. Agora imagine, você pega, testemunha uma alma, fala para ela de Deus, e ela fala, não, eu quero ir na igreja com você. E você vai com essa pessoa até esse culto, onde ela escuta isso do pregador, que pecadores, que essas pessoas atrapalham o culto, que essas pessoas interferem no fervor do culto. Fala para mim, vocês acham que esse testemunhado teria vontade de voltar na igreja? Porque ele iria falar assim, nossa, eu estou atrapalhando o culto, então não vou vir mais. Porque embora você não sabe da vida particular dele, mas ele sabe aquilo que para ele pesa, aquilo que ele se sente acusado. Então ele vai pegar e vai achar que ele está atrapalhando o culto. Ele vai querer voltar ali? Não vai. E aí ele fala que os pecadores, que as pessoas que entregam o ministério, que os delatores, esse tipo de pessoa atrapalha o culto. Quer dizer, essas pessoas são mais poderosas que o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo ele não tem livre curso na igreja, ele só tem quando não tem nenhum pecador, nenhum delator ali, nenhuma alma errante. E o que dizer de Jesus que fazia discurso para 5.000 pessoas? Ali ele está pregando ali para 500, 600 pessoas. E Jesus que pregava para 5.000 pessoas, para 3.000 pessoas. Será que todas as pessoas que estavam ali eram santos? Não, não era. A maioria ali era pecador, porque Jesus falou
que ele veio para salvar o que havia se perdido. Então ele veio justamente para quem estava doente, para quem estava à beira da morte espiritual, para quem estava ali à margem da lei, à margem da sociedade. Ele veio para aqueles que estavam realmente no pó da terra. E como que essas pessoas podem atrapalhar o Espírito Santo de Deus ter livre curso na igreja? Se ele fala que os pecadores atrapalham o livre curso do Espírito Santo pregar na igreja, então aquela passagem 19 de Lucas, salvo eu, que fala que Zaqueu, desce depressa, me convém pousar na tua casa. Jesus ele dormiu, né, na casa de um publicano. Eu acredito que nem dormiu, né? Acho que deve ter tido uma conversa muito bacana ali, porque a atitude do publicano depois foi: não, eu vou devolver tudo aquilo que eu peguei dos pobres, né? Eu vou devolver tudo, restituir tudo. Então assim, você já imaginou se Jesus Cristo ele aparecesse no púlpito da congregação e ele falasse assim: não, hoje eu não vou pregar não, porque tem pecador aqui. Imagina. Tem delator aqui, eu não vou pregar porque eles estão me atrapalhando. Se Jesus Cristo, quando ele pregava, ele dava as suas narrativas ali, pessoas iam embora, e o único que analisou, que percebeu que pessoas estavam indo embora foi Pedro. Nem Jesus tinha percebido. Nem Jesus tinha percebido. Por quê? Porque a mente dele estava com o Pai. Ele é Messias, a mente dele estava com o Pai. Então, esse homem que prega, a mente dele não está com o Pai. Porque se a mente dele tivesse com o Pai ligada na videira, ele não ia observar que tem ali uma meia dúzia de pessoas que criticam, que julgam, enfim, ele ia pregar sabendo que era o Pai que estava tomando ele pelo Espírito. Isso é sentimento de gente humano mesmo. O sentimento humano, ele faz com que a gente não se sinta bem em um local onde a gente sabe que tem alguém ali nos criticando, que tem alguém ali que não concorda conosco. A gente não tem essa tendência de não se sentir bem em um local assim. E quando ele fala que Jesus, que o Espírito Santo não consegue se manifestar de forma gloriosa dentro da igreja por conta de pecador, de delator, na verdade ele está falando de um sentimento humano dele. Ele está falando assim, que ele não consegue pregar, que ele não consegue explanar a palavra quando tem essas pessoas ali dentro. Por quê? Porque ele sabe quem é, aí ele não pode pregar sobre aquilo, ele tem que tomar cuidado com o que ele fala, porque o Espírito Santo de Deus mesmo não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo de Deus não é sentimento humano. Se ele quer fazer obra, se ele quer fazer milagre, independente de quem está ali, ele age. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder. Ele não depende de ninguém para ele se movimentar. Ele não depende de ninguém para ele operar. Então a gente vê que eles usam do momento da palavra, um momento que deveria ser sagrado, né? Eles usam daquele momento para colocar o sentimento deles, colocar as palavras dele, colocar as ideias dele, e o povo acatar aquilo como se aquilo fosse a palavra de Deus, como se fosse Deus falando aquilo ali. Não é verdade? Então a gente observa que cada vez mais a CCB ela vai mostrando o seu real trabalho, ela vai mostrando que realmente nem tudo ali é o Espírito Santo de Deus que move, nem que revela, nem que mostra. É um pouco do que eles sabem, é um pouco do que eles escutam, que eles ficam sabendo. Não é verdade? Ele se incomoda porque o Paulinho ele não deveria se incomodar. Ah, tem um delator ali dentro, mas quando eu sei que eu estou falando a verdade, eu pouco me importa se os outros estão falando que eu estou mentindo. O importante é eu saber que eu estou falando a verdade. Assim como tem muitas pessoas que vêm aqui no canal e colocam lá seus comentários lá negativos, que graças a Deus eu não vejo, porque o próprio YouTube retira, não deixa entrar, mas às vezes um ou outro acaba entrando, e aí a gente
né? Vai lá e joga na lixeira. Mas as pessoas falando que nós estamos mentindo. Isso não me incomoda. De verdade, não me incomoda. Porque eu sei que eu estou falando a verdade. Eu sei que eu não estou mentindo. Então por que eu vou me incomodar? A mesma coisa é o Espírito Santo de Deus. Por que ele vai se incomodar com pecadores, com delatores dentro da igreja? Isso é sentimento de gente humana. É o sentimento do Paulinho. Ele sim se incomoda com os delatores, com os pecadores, com aqueles que estão ali dentro da igreja ali, que para ele é uma ameaça. A graça de Jesus, que a graça é Jesus, foi revelada aí no Messias. Essa graça ela se encaixa em qualquer momento, a qualquer tempo, em qualquer instância, ela se encaixa. Mas a CCB, a doutrina dela, ela não se encaixa em qualquer lugar. Ela não se encaixa em países que têm determinadas regras, culturas, né? Ela não se encaixa. Então essa graça, ela não é a verdadeira. Ela tem 2.000 tópicos de ensinamentos aqui no Brasil. Se for levar esses 2.000 tópicos de ensinamento lá para um determinado país, já não se encaixaria. O caso, por exemplo, do Gergi, não do Gergi, mas de um irmão lá, que ele está pedindo batismo, só que ele é casado com 4 mulheres. E aí, como é que fica? Para a congregação batizar essa pessoa. Ela graça, sair de lá, né? Na graça do Filho de Deus, essa pessoa ela é aceita. Mas na congregação ela já não pode ser aceita. Mas isso o próprio presidente já deixou claro, né? Jesus perdoa, nós não. Quer dizer, eles são uma extensão maior do que Deus, né? Eles estão acima de Deus, né? Eles são o superior tribunal espiritual. Eles estão ali em cima de Deus. Deus perdoa. É igual lá na primeira instância. Você ganha a causa na primeira instância, aí vai para a segunda. Se na segunda você não ganhar, aí vai para o Superior Tribunal Federal. Aí lá, se eles falar para você que você venceu a causa, pronto, ninguém pode mudar a opinião deles. Mas se eles falar que você perdeu também, não adianta você entrar mais em lugar nenhum, porque você perdeu ali, você perdeu. Então, é a mesma coisa. Eles se colocam como Superior Tribunal Federal, mas na parte espiritual. Quer dizer, Deus perdoa, Jesus perdoa, o Espírito Santo de Deus perdoa, mas eles não. Não é verdade? É verdade. Agora nós vamos para o último áudio. Só reforçando que esse caso que eu citei aqui é da Síria, tá? É um rapaz lá que está querendo se batizar na congregação, mas já faz muitos anos que nenhum ancião vai lá batizar, e esses dias soltaram um vídeo aí perguntando, né? E aí, como é que o Brás pode responder para nós se aceita ou não essa pessoa para batizar? O Brás, eles não vão aceitar. Tanto que eles já excluíram a Síria ali do relatório. Para a CCB, a Síria já não faz mais parte da congregação. Então os irmãos agora estão lá por conta própria. Mas nós cremos que Deus está com eles e que Deus tem o poder de, no último dia, salvar eles e colocar eles no céu. E muitos que estão dentro da CCB não entrar. Nós cremos nisso, entendeu? Porque quem julga e quem condena é Deus. Quem morreu na cruz? Foi a CCB? Não, foi Deus, foi Jesus. Quem deu o seu sangue? Foi Jesus, não foi a CCB. É tanto que a CCB, ela fala que a graça de Deus é a graça de Deus, então o CNPJ deveria estar no nome do Senhor Jesus. Não está. O Senhor Jesus, sendo um Deus rico, não precisaria do dinheiro do povo para construir, para reformar, para fazer viagens. Ele não dependeria de ninguém para nada. Então, a gente tem que começar a pensar nessas coisas, pessoal. A gente tem que começar, sabe, ser críticos com nós mesmos, com aquilo que nós acreditamos. Sabe, a gente tem que começar a ser crítico com nós mesmos. A gente escuta as coisas e tem tendência de seguir a multidão. A gente tem que parar com isso. A gente tem que começar a formar a nossa própria opinião. Embora a nossa opinião vá contra os outros, mas o importante é nós estarmos com a nossa consciência tranquila de que a gente chegamos à conclusão e à opinião verdadeira. Entendeu? Pode não ser verdadeira para os outros, mas tem que ser verdadeira para nós mesmos. Verdade. Aqui, ó. Sexto áudio, perdão.
Tínhamos medo, irmão e irmã. Tínhamos medo. Tínhamos medo de cantar um hino que não estivesse no nosso enário. Temor de ler um livro estranho à nossa fé, que falasse de Deus, de Jesus, dos apóstolos. Medo de contaminarmos. Um zelo de ser puro, ser fiel, ser verdadeiro. Hoje, irmão, não se leva com tanta hombridade, gravidade e preciosidade. Por isso Deus está mandando esta palavra. Os ímpios são como o moinho que o vento. Então aqui nesse áudio, ele fala várias vezes a palavra medo, temor e zelo. Medo, temor e zelo. Porque é isso que ele quer que a Irmandade tenha pela CCB. Medo Temor, de falar da isso. CCB, tenha temor pela CCB E pelo ministério. e pelo ministério, e tenha zelo. E zelo pela casa de Deus. É que eles chamam aquilo ali de casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Foi um salmo de Davi. Foi palavras de Davi. Foram palavras de Davi. Jesus Cristo não falou isso. Jesus Cristo falou, não ficará pedra sobre pedra. Davi falou, alegrei-me quando disseram, mas Jesus não. Então as pessoas, elas têm a tendência a seguir falsos mestres, falsos cristos. E Paulo falava muito sobre isso. Sobre pessoas que viriam trazendo enfeites nas palavras, vãs filosofias, segundo o rudimento dos homens. Certo? Então esse homem aqui, ele fala, a primeira narrativa dele é que ele saía junto com os irmãos para orar pelo ministério. Ué, mas ele não foi posto para auxiliar o povo? Por que ele está fazendo orações pelo ministério? E outra, se Jesus na CCB olha todos iguais, Por que só o ministério? Por que só o ministério tem as regalias e o povo não? Quantos povos aí, quantas pessoas perderam sua vida por outros problemas de saúde, até mesmo pelo Covid, e não tiveram funeral, não foram pedido oração por eles no púlpito, não foi falado o nome deles, não foi apresentado a família deles, mas do ministério foi apresentado. Do ministério foi falado o nome, foi feito serviço de funeral online, foi pedido oração por essas pessoas, foi falado o nome delas no culto, teve toda uma honraria, todo mundo ficou sabendo que Deus recolheu aquela pessoa. Mas e as demais, que também eram lavadas no mesmo sangue? Por que não foi nem mencionado o nome delas? Ah, mas é muita gente, se a gente fosse falar o nome de todo mundo... Simples. Então não falasse o nome de ninguém. Tratasse todo mundo igual. Falava, ó, irmãos, teve vários irmãos do ministério, irmãos de banco, que Deus recolheu, vamos orar pela família de tais. Não precisava dar nome. Mas quando é do ministério, fala qual é o cargo, fala de quem que ele é parente, não é verdade? Mas quando é de banco, ninguém nem se lembra, né? Tratam como tratar aquelas 3 famílias lá no começo, que ficaram sem assistir os cultos online. Para ele não era nada, 3 famílias, perto da multidão de pessoas que seguem a congregação, não era nada. Mas será que por conta daquelas 3 famílias, talvez ele não entre no céu também? Agora, o que me surpreende, Paulinho, o que o povo do Paulista, no dia 13, o que o povo do Paulista tem a ver com o seu problema com o ministério? Você pregou algo errado. Você pregou algo que é errado contra o ministério do Brás. Você falou que você é contra as construções. E o seu ancião presidente, ele é a favor de construções. Você pregou que você é a favor, por exemplo, do povo
que está morando em choupanas, em cabanas, e é contra construções luxuosas. Mas o seu ancião presidente, ele é contra essas pessoas que moram em choupanas, em cabanas, e é a favor de construções. Ele é totalmente ao inverso. Você errou, Paulinho. O que o povo do Paulista no dia 13 teve a ver com essa palavra? As pessoas foram no culto debaixo de um frio para ouvir um consolo, uma palavra de misericórdia, um conselho, que vocês chamam de conselho, que são as profecias. Que as pessoas elas vão atrás na igreja buscar a revelação de Jesus, sendo que Jesus nunca falou de revelação. Elas foram buscar ali o seu dia de amanhã. Elas foram buscar o seu dia de amanhã, sendo que Jesus falou para não se preocupar com o dia de amanhã. Mas vocês venderam essa narrativa para essas pessoas. E aí você pegou o teu problema e você foi jogar para o povo, como se o povo tivesse culpa do seu problema. Verdade. Ele colocou como se o povo tivesse culpa daquilo ali. Como se falasse assim, ó, vocês ficam aí gravando a palavra, fica aí levando a palavra para fora da igreja, deixando chegar ao ouvido dos críticos, a outras pessoas. Aí, fui chamado no ministério, ainda fui chamado a atenção, recebi um conselho, ele não gostou, mas foi o conselho mais sábio que eu vi alguém dar pro Paulinho, foi mandar ele ir ler mais a Bíblia, porque um homem da idade dele, aposentado, não trabalha mais fora, agora ele está enfermo, poderia gastar um pouco do seu tempo, sim, lendo a Bíblia, sim, não é verdade? Isso ainda ia fazer um bem para o material, para a parte material, para sua mente, né? É tanto que a pessoa que deu o conselho para ele falou, é bom para o velhinho manter a mente fresca. E é verdade. E é verdade. É bom para um idoso ler. Isso mantém o seu raciocínio lógico ali afiado. E eu acho que o que está faltando realmente para o Paulinho é leitura. Leitura e um pouco mais de Deus. Porque ele mesmo pregou que está faltando a mente de Cristo em todos os setores da CCB. Nisso nós temos que concordar com ele. Que realmente está faltando. E a gente vê isso claramente nessa palavra. Onde o povo foi buscar o consolo, mas saiu de lá somente com um monte de falácias sobre o povo criticar e falar contra a palavra que o Paulinho prega. Então ele fala, por exemplo, nós saíamos para orar pelo ministério, nós tínhamos medo de cantar hinos que não fosse do nosso inário. Mas não falam, o hino que vocês cantam não foi extraído de melodias de pessoas que não eram da congregação? Inclusive, uma coisa que nós gostaríamos de trazer aqui. Ontem eu estava com o Michel olhando os vídeos no YouTube e eu achei um vídeo de um hino e coloquei para tocar ali. O Michel achou que era um hino da CCB. Aí eu falei, não, isso aqui é um hino da harpa. A harpa existe há muitos anos antes da CCB. A harpa já existia antes da CCB ser fundada. E a CCB usa o hino deles, inúmeros hinos deles. E eles não dão strike na CCB, mas a CCB quer dar strike nos canais que toca o hino deles. Inclusive eles falam que se você é pecador, sai da igreja, deixa o que é de Cristo aqui, o que é de Deus deixa aqui. Mas só que o instrumento que o irmão toca é comprado com o dinheiro dele, o inário é comprado com o nosso dinheiro, o véu é comprado com o nosso dinheiro. Então como é que você sai da igreja e deixa aquilo que é seu, aquilo que você comprou com seu dinheiro? Então isso não existe. Você vê que eles querem dominar tudo. É seu. Para você ter um inário, você tem que ir lá na portaria e comprar. Se você não tiver dinheiro, eles não te dão de graça, não. Não adianta você chegar lá e falar, irmão, eu estou desempregado, o irmão pode me ceder um inário e eu não tenho condições de comprar. Ele vai te dar um inário velho que alguém esqueceu lá, um inário todo riscado que alguma criança riscou, mas o inário novo ele não vai te dar. Só que aí quando você compra, é seu. Enquanto você estiver dentro da CCB.
Porque o dia que você resolver sair da CCB, o inário não é seu, é deles, é de Deus. Mas você comprou com o seu dinheiro. Se você comprou, é seu. Como é que vamos deixar lá o que é de Deus? E outra, Deus não precisa de nada dessas coisas, gente. Deus é espírito. Deus é espírito. A única coisa que Deus quer com você é o teu espírito. Ele não quer nada da tua carne, não quer nada do teu material, ele não quer nada do teu dinheiro. Ele quer o teu espírito. É tanto que o espírito volta para Deus e a matéria volta para onde ela veio, para o pó da terra. Então, nós vimos nessa narrativa o medo, o zelo, quando ele fala sobre essas questões básicas de cantar hinos que não estejam no inário. Verdade. E eles cantam, por exemplo, eles cultuam o Deus Sol, Sol da Justiça, é o Deus Baal, o Deus Sol. Deus Gadu. Deus Gadu. Eles falam, por exemplo, Cristo em nossas trincheiras, mas Jesus de Nazaré nunca falou isso. Ele nunca esteve atrás de uma trincheira, ele não era soldado, ele não era capitão de exército. Mas vocês acham, vocês colocaram na cabeça de vocês que Cristo era um soldadinho de chumbo, que ele fazia parte de um exército e nós fazemos parte também, nós estamos atrás da trincheira, brigando, lutando direto. Vocês colocam as pessoas numa hipnose, né? num constante combate contra os espíritos. Cadê os espíritos? Né? Cadê? Inclusive, eu vou contar uma coisa engraçada para vocês aqui. Essa casa que nós moramos hoje, essa casa era alugada antes, né? É nossa aqui, mas era alugada. E a pessoa que morava aqui era uma pessoa da CCB. E essa pessoa, ela escutava qualquer pequeno barulho, ela dizia que era espíritos. Que tinha espíritos andando sobre a casa, que tinha espíritos andando no corredor, no quintal. E isso era constante, ele falava isso pra nós. E nós achava aquilo assim, sabe, engraçado, outra hora a gente ficava até meio que assustado, porque eles falavam com tanta convicção que até nós começávamos a acreditar que tinha alguma coisa sobrenatural. Então, quando a gente reformou essa casa, viemos morar aqui, passamos pra cá, aí a gente começou a prestar atenção nisso. Olha, que eu nunca escutei nada. O máximo que eu escuto é o gato em cima do telhado, de vez em quando, né? Que dá uns miados assim, mas... namorando com a outra gata. É, mas nada demais. Mas para vocês verem que as pessoas da congregação, elas ficam naquele constante combate. Então, escuta o barulho, é espírito. Escuta uma confusão, é o adversário tomando alguém ali. A vizinha passou, não deu bom dia, tá fazendo macumba pra mim. É sempre assim. Eles estão em constante combate, em constante, sabe, luta, em constante... O adversário 24 horas ali tentando te destruir. Ai meu Deus, ai meu Deus. E culpa de quem? Culpa desses caras que eles pegam a palavra e falam assim. Olha o que eles falam. Eles falam pra vocês, viu? Eles falam assim, Deus está expulsando hoje a legião de espírito da tua vida. Aí você sai do culto, você vai embora pra casa. Aí quando você volta no outro dia, o diabo tá no teu encalço. Saiu da tua casa hoje e veio até aqui. Então quer dizer, não tinha expulsado ontem, ele já tá no teu encalço de novo. Pois é. Aí você vive nesse transe, sabe? Nessa hipnose. Fica não, diabo, constante medo, diabo, né? Para, gente, isso aí. E eles falam até que antigamente as pessoas tinham medo de ler alguma coisa, algum livro que falava de Deus, mas que não era a Bíblia, ou de cantar um hino que não era da congregação. Isso era verdade. Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, que a pessoa ia para a igreja e aí quando ela pegava a Bíblia ali, era alguma Bíblia diferente, às vezes tinha umas Bíblias que era para estudo bíblico mesmo, tinha ali umas coisas grifadas em letras de cor diferente, a pessoa, não, essa Bíblia aí não é de Deus não, não pega essa Bíblia para ler não aceitava a gente ler a palavra naquela Bíblia, porque falava que não era de Deus. É tanto que a CCB criou a Bíblia e lá vem escrito Bíblia Sagrada CCB. Por quê? Porque as pessoas da CCB só podiam ler a palavra naquela Bíblia que estava lá, CCB. Então, quer dizer, a Bíblia, eles também usurparam a Bíblia. A Bíblia agora também é da CCB. Não é verdade? A tradução, eles têm uma tradução própria do ano tal,
para que A seja CCB, na escritura. ela tem a sua Bíblia própria, né? Ela tem, tudo dela é diferente, é próprio, né? Mas que no fundo é tudo igual, sabe? É tudo igual. E ainda por cima, pior, às vezes, porque a tradução que eles fazem, a interpretação, é totalmente equivocada, deturpada, que só põe você em constante luta, como a gente estava falando aqui, a qual você fica 24 horas achando que o diabo quer te destruir, que o inimigo está no seu encalço, que o inimigo está cirandando os seus filhos. Você vive naquele constante medo, sabe? Você vive naquilo ali. Não tem que não adoeça dessa forma. Você não tem prazer de viver. Você não tem, porque você está ali vivendo um dia de cada vez. Você está vivendo um minuto de cada vez. Porque o diabo está o tempo todo te cirandando, te querendo te destruir. Então como é que você vai viver sabendo que o mal está ali o tempo todo do seu lado? Então é isso que deixa as pessoas doentes. É por isso que muitos religiosos, eles ficam doentes por conta disso. Porque eles não entendem. Aí vai na igreja, Deus expulsou ele hoje, amanhã ele já está de novo. Se você for amanhã, depois de amanhã, ele está de novo. E depois de amanhã ele está cirandando de novo. Ele nunca sai de perto de você. Você pode se santificar, você pode orar, você pode se consagrar do jeito que for. Você pode andar com as pernas cabeludas igual a macaca, o cabelo arrastando o pé, a roupa amarrada até aqui em cima. Você pode andar feito um vaso ali, um vaso liso, sem nada. O diabo não sai do seu encalço da mesma forma. E outro detalhe, eles chamam, aí eles falam o diabo te acompanha em tudo quanto é lugar. Não é Deus, viu? Não é Deus. Eles não falam que Deus vai te acompanhar em tudo quanto é lugar. Eles falam que o diabo está te acompanhando. E eles falam que a grande maioria prega o inimigo, você vai pisar na cabeça do teu adversário. O teu adversário na congregação é o teu vizinho, é um parente que você acha que não gosta de você, é um patrão, é um colega de trabalho que às vezes não bateu com a ideia sua. Não concordou com então, você. Eles acham na congregação que Deus vai tirar a vida desses caras, dessas pessoas, para fazer você ser justificado. Quer dizer, olha na cabeça desse povo Deus como é que é. Deus vai lá, vai matar o seu colega de trabalho, né? Só que o seu colega de trabalho, por quê? Porque às vezes ele não concordou com você em alguma opinião, aí você acha que ele é contra você, Deus vai lá, vai matar ele, vai deixar os filhos dele sem pai, a esposa dele sem o marido, somente para te defender. Porque você é a menininha dos olhos do Senhor. Acorda pra vida, rapaz, né? Acorda pra cuspir. Gente, se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Deixa o seu like, que é importante para a relevância desse vídeo na plataforma do YouTube. Tá? Ative o sininho das notificações para você receber todos os nossos vídeos. E não se esqueça também de deixar o seu comentário para a gente poder dialogar, conversar e trocar bastante ideia. Quer fazer suas considerações finais? Sim, vou deixar para vocês aqui mais uma vez o lembrete para vocês participarem conosco na live no dia canal. 22, isso, dia 22, às 7 horas. Às 7 horas no canal do Bruno 7 horas da noite. Fora da Caixa. Isso, no canal Fora da Caixa. Vamos estar lá participando de uma live e queremos que vocês estejam lá conosco, que vocês interajam, conversem bastante, façam suas perguntas, enfim, que a gente tenha uma noite agradável ali, né? Podemos participar com o irmão Bruno ali. Tenho certeza para vocês que não vai ser nenhum culto de maldição, nem de jogar pecador para fora, nem nada disso não. Vai ser uma noite bastante agradável, divertida e de bastante conhecimento para todos nós. Eu conto com a presença de todos os meus inscritos, os nossos inscritos, lá no canal Fora da Caixa. Reforçando, dia 22 de maio, às 19 horas, no canal Fora da Caixa. É imperdível e eu conto com a presença de cada um lá. Tá, e okay? eu quero ver vocês participando lá, porque a live vai ficar salva. E assim, quem participou da live vai colocar lá um comentáriozinho, eu vou responder a todos. Eu me comprometo a responder a todos que participarem da live e deixar o seu comentário lá no vídeo também. Gente,
Deus abençoe a cada um. A paz de Deus com todos. Amém.